Bom, eu já vou chamar porque eu estou super animada para escutá-los. Nós, tanto a Ritinha, Biscu e Maspan, eles vieram de um dos lugares mais isolados do Acre, o Jordão. Chegaram ontem em São Paulo. Então, por favor, venham para cá. Entre alguns dos motivos, a gente resolveu homenagear o Caiatibu por conta do trabalho maravilhoso que eles vêm fazendo com o povo deles, Runicuim, que depois acho que eles mesmos, né, vão poder falar melhor, de revitalização, de fortalecimento da cultura, principalmente com foco nos jovens. E tem um lado que também é bem forte da Ritinha, da Yaká, que é a irmã dela, e acaba sendo também do grupo, de igualdade de gênero, de espaço das mulheres ali nas atividades. Então, eu vou deixar a palavra com vocês, se apresentem, contem um pouquinho do trabalho de vocês, o que vocês vêm fazendo. Eu me chamo Rita Runicuim, eu sou do interior do Acre, somos povo Runicuim, né, da etnia Runicuim, do tronco linguístico Pano. Para a gente é um grande prazer estar aqui, quero agradecer a Laura por a gente estar aqui, fazendo parte de alguma forma, né, porque nós, povos indígenas, somos vários, né, somos vários povos indígenas e vim aqui como Runicuim, que é lá do interior do Acre, do norte, para a gente é um grande prazer. Mas, para iniciar, a gente vai iniciar com canto, né, no instrumento, que é a Maspanzinha, a minha sobrinha, e, a Maspan Runicuim, e o meu sobrinho, né, também outro sobrinho, Biscu Runicuim, ela vai estar fazendo um canto aí do nosso idioma. Eles vão dar uma afinada aqui. E, enquanto isso, né, vocês podem perceber, tudo que eles estão aqui usando tem um significado, essa geometria que eles chamam de Canaã, tem um significado espiritual, tanto que vem da jiboia, tem a parte da tecelagem que veio da aranha, tudo é cheio de significado e muito ancestral. No Acre, tem vários povos indígenas. O Runicuim é a maior população indígena do Acre. Eles também estão um pouquinho no Peru. E o local do Jordão é fronteira, né, Ritinha? Brasil com Peru, da Amazônia. No Acre, somos 14 etnias diferentes, 3 troncos linguísticos, e o Runicuim, do qual a gente faz parte, de qual a gente é a maior população do estado do Acre. Somos divididos em 5 regiões. Da cidade onde eu moro, é aproximadamente 4.000 povos Runicuim. Na história assim, da minha ancestralidade, dos meus ancestrais, né, falam que a gente vivia da caça, da pesca, né, dos cultivos que faziam. Hoje não, hoje as coisas mudaram. Né, a gente vive através do artesanato também, através do nosso trabalho, né, como que eu poderia dizer, mas que hoje acho que a base econômica da gente é através do nosso trabalho, principalmente o artesanato. E aí tem o lado da mulher também, né, com esse lado do artesanato, toda essa força.
Esse canto da Maspã tem um lado espiritual, tá ligado ao Nishipã? O que vocês estão colocando aqui? Esses cantos, na verdade, assim, tem os cantos da ayahuasca, que é do Nishipã, e tem os rezos, né, que são o que nós chamamos de pacarim. Esse que ela cantou são cantos que é da ayahuasca, né? Tem 3 tipos de música na ayahuasca, que chama a força, que nós chamamos de Pantianimá, da Utibuiá, que é quando vem a força, e o Caratibu, que é para curar. Né? Então, o que ela cantou foi o da Utibuiá. Ritinha, então conta um pouquinho para a gente do que vocês vêm fazendo, tanto, por exemplo, o trabalho da pintura, o que vocês vêm lutando, conquistando, estão buscando, por que vocês estão colocando essa força, o que está acontecendo para ter criado esse grupo? Então, em eu não sei bem assim a data, mas enfim, foi em 2013 para 2014, eu e a minha irmã, resolvemos criar um grupo, né? Porque a gente via várias pessoas indo para o Jordão e ali a gente veio da aldeia para a cidade em busca de estudo. E ali, como tem vários povos, vários jovens indígenas que estão estudando dentro da cidade, e a gente vê uma forma assim muito preconceituosa também, né, dentro da cidade. E as pessoas dizem assim: vocês saíram da aldeia, então deixa de ser índio, né, deixaram de ser indígena, deixar de usar a sua cultura. Aí a gente começou a perceber que não era isso e começamos a desenvolver algum tipo de trabalho. Foi por isso que tivemos essa ideia. Eu sempre gosto de falar que esse grupo nasceu no coração da juventude Runicuim. Né, em 2013, eu e a minha irmã tivemos essa ideia de criar um grupo de mulheres. Né? Eu venho de uma cultura muito patriarcal, onde nós mulheres não temos absolutamente nenhum tipo de direito e muito menos a voz. Né? Então, hoje, a nova geração já vem mostrando diferente as mulheres Runicuim. Quando a gente criou esse grupo, foi somente com as mulheres Runicuim, mas como a gente viu que não era impossível, mas também não seria fácil movimentar, criar algo somente com as mulheres. Aí, como tinha muita juventude dentro da cidade, a gente repassamos essa reunião e foi, abraçar essa ideia, todo mundo abraçar essa ideia e começamos a movimentar, né? Começamos a trabalhar em conjunto. Mas o que nós queríamos fazer? Hoje, com essa invasão, com tudo isso, nós, povos indígenas, Runicuim principalmente, especificamente falando, a gente perdeu 30% da nossa língua materna. E tudo que era usado antigamente pelos nossos ancestrais não estava sendo mais usado, né? Tipo coisas materiais bem antigos. Então, a gente pensou, não seria um museu, mas seria uma forma assim, de tentar explicar para as pessoas que vêm de fora, para conhecer, né? Porque como o Jordão é uma cidade pequena, mas é uma cidade bem turística, onde vai muitas pessoas de fora para conhecer a aldeia. Enfim, a gente pensou de resgatar os nossos materiais ancestrais, nós mesmos escrever sobre elas, falar sobre os materiais que eram usados, que hoje em dia não estava sendo utilizado. Porque para nós hoje facilita mais, né, com a questão de tecnologia, da gente poder filmar, tirar foto, gravar e guardar, o que o meu pai e os meus avós não tiveram oportunidade. Né? Como nós sempre costumamos falar, que os nossos anciões são a nossa biblioteca viva, né, onde a gente aprende. Então, naquela época não tinha escrita, não tinha como filmar, não tinha como gravar. Mas como hoje estava facilitando para nós, a gente começou a pensar nesse sentido. Aí, ao longo do tempo, a gente começamos, e era tipo um bando de jovens de entre 15 e 19 anos. É claro que as lideranças não iriam dar crédito para nós, não acreditar, né? Porque são juventude, não vão tocar. Isso é, tipo, como eles falam, fogo de palha, daqui a pouco vão estar todo mundo espalhado, mas não foi bem isso. A gente colocou firme, começamos a buscar, né, buscar os cantos, resgatar algumas coisas que estavam sendo perdidas, né, porque, de alguma forma, querendo ou não, quando vem para a cidade, não é deixando de ser indígena, muito menos deixando de usar a cultura, mas acaba sendo influenciado por alguns modos de viver. Então, a gente quis fortalecer nesse sentido e começamos
a pensar em conjunto, começamos a trabalhar, começamos a buscar, e quando a gente foi perceber, né, claro, a gente passou por muita dificuldade, muitas coisas difíceis, mas cada ano a gente conseguia unir a força ali. Então, o que fez a gente estar aqui hoje foi a força, né, a união que fez a força. A gente esteve ali buscando a força da floresta, do nosso ancestral, né, pedindo a força da própria medicina, e hoje, né, temos um ponto de cultura, o único ponto de cultura que existe dentro do município de Jordão, né, o ponto de cultura Caiatibu, que é o nome do grupo, e dessa pesquisa virou, na verdade, como meu pai sempre fala, a cultura dentro do Caiatibu é multimídia. Por quê? Porque a gente não utiliza somente a pesquisa, a gente também está usando a música, né, as danças, o artesanato. Eu e a minha irmã somos as únicas mulheres que trabalhamos com pintura em tela, né, tentando trazer os nossos rezos, né, tudo isso que ela cantou. É claro que muitas pessoas, né, os povos não indígenas, não vão compreender aquilo que a gente está falando. Então, a gente tenta trazer na forma ilustrativa aquelas palavras. Muitas vezes tem palavras ou tem coisas que não dá para explicar, é simplesmente vendo e sentindo, sabe? Então, foi isso que a gente tentamos fazer, e ao longo do tempo a gente vem avançando cada vez mais, e cada ano a gente conseguia, né, era uma vitória para nós a gente conseguir. Então, como eu estava falando, é o único ponto de cultura que existe dentro do município de Jordão, de 9.000 habitantes, é o ponto de cultura Caiatibu, né, que foi o primeiro grupo de jovens indígenas criado mas no município, e a partir do Caiatibu surgiram-se outros grupos também, né. Então, servimos de exemplo aquilo que muitas lideranças não acreditaram, e hoje, assim, a gente fica muito feliz porque muita juventude vem e fala assim: não, o Caiatibu para a gente é uma referência, o Caiatibu para nós foi uma referência, né? Acredita, o único ponto de cultura dentro do município e um dos poucos no Acre também, né? Então, hoje somos basicamente 15 integrantes do grupo, né? A maioria é família, mas a gente não criou o grupo assim, isso aqui é nosso. O Caiatibu sempre está de braços abertos para receber. Tem muitas pessoas também de fora que também faz parte disso, de alguma forma querem apoiar, né? E para mim, de estar aqui junto com vocês, falando de toda essa trajetória, né, fazendo um resumo dos resumos de tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já passou aqui, para mim é uma grande honra, né, representando em nome de todo o grupo Caiatibu, todos aqueles que não podem estar aqui, né, representando cada um deles. Fico muito feliz. Nós que ficamos, né? Os Unicuim, eles dividem o tempo entre o período da Maloca, vocês podem me complementar também, o período da Maloca foi um período um pouco mais tranquilo, período do cativeiro, era a época da seringa, dos patrões da borracha, então eles foram escravos. Então, Maloca, cativeiro, tempo do direito? Não, teve a correria antes, né? Então, Maloca, correria, que era para pegar justamente, aí o cativeiro, quando foram escravos do patrão, tempo do direito, quando começam aí os sertanistas, indigenistas, e aí um fortalecimento entre as lideranças, uma compreensão de, calma aí, eu tenho um direito, eu tenho uma riqueza, não talvez em dinheiro, mas da sabedoria, e vamos fortalecer isso. E hoje eles falam que eles estão no novo tempo, Xinabenã. E aí, se você quiser complementar um pouquinho toda essa trajetória que é de tantos anos, mas, então, quer dizer, vocês estão no novo tempo. Que tempo é esse? Você comentou, estão na pintura, inclui também essa parte da igualdade de gênero. O que vocês estão buscando agora? E essa questão da voz, de vocês falarem por vocês mesmos. Certo. A gente, né, povo Runicuim, acredito que o povo geral, mas eu falo especificamente para não falar, né, porque cada um fala da sua cultura diferente. O povo Runicuim viveu 5 tempos diferentes, né, que é o tempo da maloca, como a Laura estava falando, o tempo do cativeiro, né, o tempo do patrão, o tempo tempo de escravidão, o tempo do patrão, né, e o tempo de hoje, que é o tempo do direito, nós chamamos de Xinabuná, que é o novo tempo, que hoje, assim, eu ouço ainda falar de muitas histórias pelo meu pai, pela minha mãe, né, pelos anciões ainda, que
que estão ali para nos contar a história, hoje, assim, eu sempre tento buscar aprender cada vez mais, como eu estava falando. Eles são as nossas bibliotecas vivas, né? Não está ali registrado na câmera, na escrita, mas estão ali na memória, né? A memória viva que pode estar repassando para a gente. E hoje, acredito, eu sempre falando assim com algumas pessoas mais velhas, eu sento e pergunto, o que é que mudou para você e o que é que não mudou, né? Ela falou assim, em relação à questão de viver, questão de mudança climática, lá nos tempos, não da época de vocês, mas lá nos nossos tempos passados, a gente viveu muito bem, porque tudo era na época certa, não tinha toda essa violência, não tinha todas essas doenças desconhecidas, né? A gente vivia muito bem com a família. É claro que em questão de tecnologia, a gente não sentimos falta e não tínhamos porque a gente não conhecia, né? Mas naquela época a gente viveu muito bem. E hoje, em relação aos tempos modernos, é bom também porque aquilo que a gente não conseguiu registrar, que os nossos antepassados nos deixaram, hoje vocês conseguem, né, gravando, filmando, deixando, porque por mais que o seu avô, o seu bisavô já fez a passagem, mas você deixa guardado na imagem para guardar de lembrança aquela pessoa especial que já se foi. Nesse sentido, assim, de ter direito, de buscar, né? Então, são dois tempos diferentes, assim, que eu aprendo com as pessoas mais velhas. Então, para eles, né, para as pessoas mais velhas, foi importante nesse sentido, né, na questão, como eu estava falando, das mudanças climáticas, né, questão das doenças, que não existiam muito, né, que era mais, viviam mais em paz, e hoje, nos tempos modernos, vem acontecendo muita coisa que eles não vivenciaram, mas que, de alguma forma, sempre tentamos procurar o lado positivo de cada um. E quem tem pergunta aqui? Meu nome é Roberta, eu sou do SOS Educação, junto com a minha filha, Thaís, que está ali do lado. E a gente tem falado hoje em dia, na educação, bastante sobre o ensino bilíngue. E quando eu vi ela cantando, a primeira coisa que me ocorreu foi como que ela... Como que é o seu nome mesmo? Como que é o seu nome? Maspan. Maspan? É? Ai, que lindo. Então, como que você aprende a falar a língua que é do seu povo e a língua que eu falo também? Você estuda essa língua que era do seu avô, da sua avó? Sim. Ah, que lindo. Na verdade, é assim, quando a criança indígena nasce dentro de uma aldeia, ela já automaticamente, quando vai falar, já aprende falando a nossa língua. É igual criança da cidade, né? Que é o costume da mãe falar no português, então a criança runicuim também é desse jeito. Só que o que faz a gente aprender a outra língua, a outra segunda língua? Estudando. Eu aprendi a falar português com 9 anos. Então, até os meus 9 anos, eu não entendia nada. E ela já veio desde pequeno, morando na cidade, ouvindo os coleguinhas falando, e aquilo vai se adaptando, entendeu? Mas dentro de casa, a família fala a língua original de vocês. Ah, exatamente. Que lindo. Lindo, obrigada, viu? De nada. No Brasil, tem mais de 200 línguas indígenas. Teve uma época, eu levei um amigo do Haiti, de uma aldeia do Jaraguá, Guarani. Ele ficou chocado. Mais velho, ele já viajou para vários lugares do mundo. Ele, Laura, eu não sabia que no Brasil não falava outra língua a não ser o português. E eles estavam ali, aqui em São Paulo, numa das maiores cidades do mundo, falando em Guarani. E se você for conversar, os mais velhos, muitos não falam muito bem o português. Isso em São Paulo. Na língua runicuim é ranchacuim. Então, eles falam, eu brinquei de quando eu cheguei, xabá ou nanumamã, mas eu só sei uma palavrinha ou outra, estou aprendendo também, é muito diverso, são mais de 200 línguas. E o instrumento que você toca, você aprendeu com quem? Com meu pai. Ai, gente, que lindo, né? Nós somos especialistas na relação família e escola e nosso trabalho todo é para mostrar a importância da família, ter ações dentro de casa no dia a dia, em paralelo com a escola, para que a cultura, a história toda dos ancestrais não seja perdida e que o aprendizado vem não só de conteúdo que a escola ensina, mas de convivência na família também. Eu acho que vocês são, hoje, para a gente, uma demonstração muito prática disso, né? Do quanto conviver. Porque
vocês, as crianças todas vão para a escola também, né? Então, essa importância da família e da escola caminhar em paralelo, né? Sim, com certeza. Dentro da aldeia tem os professores, e os professores tanto ensinam português quanto a aula da própria língua materna também. E como que a gente aprende a tocar, a mexer no instrumento, essas coisas de tecnologia de hoje, coisas modernas, né? Aquilo tudo, os nossos ancestrais não tiveram contato. E hoje a gente tem, e não precisamos ter, tipo, uma formação acadêmico para a gente fazer aquilo, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com pintura, mas eu nunca, tipo, estudei na Belas Artes para me aprender a pintar. Eu aprendi desenvolvendo conforme a espiritualidade e da floresta, sabe? Eu sempre costumo falar, onde você aprendeu a pintar? Na escola da floresta, né? E as músicas também. Nós do grupo, a gente toca... O meu irmão, ele toca todos os instrumentos, mas como que ele aprendeu? Eu acho que, tipo, coisas assim da floresta mesmo, sabe? Não precisou estudar. E muitas vezes, em 2016, a gente fez um projeto do Itaú Cultural, do Rumos, conseguindo ganhar, mas a nossa vontade era, tipo, fazer um intercâmbio de música entre músicos da floresta e músicos da cidade. Não é porque músicos da floresta, é porque muitas vezes a gente aprende a tocar um instrumento sem saber os nomes dos acordes. A gente simplesmente sabe tocar. Muitas vezes chegava, qual é o acorde que você está tocando? Aí mostrava. Não sabia o nome, mostrava, fazia demonstração. E na cidade, quando a pessoa aprende, né, tem todos os nomes e todas as técnicas. Nós não. E aí, em 2016, a gente fez esse projeto, em 2018 a gente realizou, né, durante 15 dias de vivência, onde professores mesmos da cidade daqui de São Paulo foram para a floresta, e lá onde tiveram aulas, ambos à parte, tanto os professores da floresta quanto os professores que foram, né, então foi muito produtivo para a gente. Posso fazer uma pergunta para ele? Pode. Pode fazer uma pergunta para você? Você frequenta a escola também? Sim. O que a escola levou, acrescentou para você, que é diferente do que você aprende e tem na convivência dentro de casa com a família? Como que você acha que a escola enriquece e ajuda você? Ela está passando em Rantiacuim. Ele está dizendo que quando saiu da aldeia para a cidade para estudar, o que acrescentou para ele é, primeiro, aprender a falar português para poder compreender as coisas. Bom, a vontade é de escutar o dia inteiro, a gente tem que encerrar. Obrigada pela participação. E acho que fica também entre várias mensagens aquilo, a cultura, ela não é estática, é movimento. E o que eles estão colocando aqui é isso. Enfim, o tempo vai se transformando e eles estão juntos. Não vão deixar jamais de ser indígena por estarem com roupa, com celular na cidade, falando português, inglês ou francês. Tem a essência, tem a história que eles vêm passando e a missão deles. Meu nome é Diane, somos de Itatiaia. Estou encantada com vocês, viu? Só uma curiosidade. Ele compreende tudo que a gente fala e na expressão, como é que é isso? Ele tem essa dificuldade de se expressar na nossa língua, só para compreender. Ele consegue falar o português? Ele consegue falar muito pouco e compreende pouco também. Ele compreende pouco também? Ele compreende pouco também. Só queria saber essa relação, foi uma curiosidade mesmo. E o que muitas vezes acontece é que tem alguns parentes que compreendem, mas não conseguem a falar, né? E no caso dele, ele está começando a compreender e a falar ao mesmo tempo. É isso, muito obrigada. Tem uma matéria sobre o Caiatibu no site da revista Educação dos Homenageados, e sigam a página deles. Quer falar as redes? Sim, Caiatibu, acho que é Caiatibu mesmo. No Instagram está Grupo Caiatibu, com K e com Y. E como que vocês estão, o seu? O meu é Rita Runicuim. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz mais uma vez, agradecida a Laura e a todos vocês. Para a gente foi uma honra estar aqui compartilhando um pouco, né, dessa sabedoria trazida da floresta junto com vocês. Rausch.